Fala galerinha, voltamos aqui para mais uma aulinha de processo civil. Nós estávamos falando sobre a obrigatoriedade de intimação, tá bom? Dos herdeiros, quando se tratar ali de nomeação de inventariante dativo. Aqui a previsão vai estar no 75, no seu parágrafo 1º, que fala assim: quando o inventariante for dativo, nomeado pelo juiz, né, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte, tá bom? Lembrando que vocês poderão se deparar, repito, na prova simplesmente perguntando quem é ali, né, quem é o representante do espólio. Espólio, universalidade de bens, quem representa vai ser o inventariante, tá bom? Beleza. Parágrafo 2º, também é importante, ó. Parágrafo 2º, esclarece que no caso de sociedade ou de associações sem personalidade jurídica, não é admissível a oposição de irregularidades de constituição para evitar a demanda judicial. Seria o exemplo do administrador de bens de um pequeno comércio sem personalidade jurídica alegar em juízo que não pode quitar a dívida porque a empresa não pode ser parte, uma vez que foi constituída de forma irregular. Nós acabamos de ver que a sociedade e as associações, ainda que não constituídas regularmente, elas não podem arguir isso, né, dizendo que não podem sofrer a demanda. Isso não pode acontecer, porque o parágrafo 2º claramente vai dizer que não é possível fazer a oposição de irregularidade de constituição para evitar a demanda judicial. Então, se a empresa não tem CNPJ, não está legalmente constituída, tá certo? Isso não é obstáculo para não processar e até mesmo ser processada, ou então ela está buscando seus direitos judicialmente. Lembrem-se disso, não é obstáculo conforme preleciona o artigo, o parágrafo 2º. Veja comigo aqui na íntegra. A sociedade ou associação, ainda que sem personalidade jurídica, não poderá opor irregularidade, ou seja, arguir, alegar irregularidade de sua constituição quando demandada. Não interessa, você vai ser processado independentemente de estar ou não devidamente constituída. Vamos aqui a uma questão, olha só, questãozinha na tela para vocês. Questão fala assim, ó. Questão fala assim: à luz do Código de Processo Civil, julgo o item que se segue, relativo às partes e procuradores. As sociedades sem personalidade jurídica, se demandadas, não poderão opor irregularidade na sua constituição. Pessoal, claro que isso aqui está corretíssimo, tá? Não pode arguir, não pode opor ali, não pode arguir em defesa que não está validamente constituída, tá bom? Isso nós vemos que está realmente previsto. Olha o parágrafo 3º, na sequência o parágrafo 3º quando fala sobre as empresas estrangeiras. Nós vimos que as empresas estrangeiras situadas no Brasil, elas são representadas pelos seus diretores, pelos seus administradores, enfim, onde se situam sucursais e representatividades no Brasil. O parágrafo 3º, meus queridos, fala assim, ó: trata da capacidade de estar em juízo das empresas estrangeiras. Nesse caso, de acordo com o inciso 9 acima, o gerente, o representante, o administrador da filial será presumivelmente autorizado a receber citações para quaisquer processos que envolvam a empresa no território brasileiro. Então, eu não preciso, por exemplo, ali de uma procuração, de uma autorização, de algum documento que determine e ateste que esse administrador vai ter que receber as citações. Não precisa. Ora, se ele é o gerente, se ele é o representante ou administrador de filial de empresa estrangeira no Brasil, ele é que vai receber todas as eventuais citações quando for demandado judicialmente. Então, se eu quero, por exemplo, processar uma empresa estrangeira situada no Brasil, a citação pode ser direcionada ou para o gerente da empresa ou para o representante ou administrador da filial. E ele não pode, em sede de defesa, alegar, arguir que não é parte porque ele é somente gerente. Não pode isso, porque é presumivelmente autorizado a receber, tá bom? Olha aí a previsão do parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica, é uma presunção estrangeira, a receber citação de qualquer processo em que figure como parte, beleza? Outro ponto importante, o parágrafo 4º, que vai prever o que chamamos de ajustamento de compromisso na prática de atos processuais pelos procuradores de Estado em relação um ao outro.
Isso pode acontecer, queridos. Em qual situação? Eu sou, por exemplo, procurador do estado do Piauí e podemos firmar procuradorias, podem firmar um convênio, de modo que eu possa representar o estado do Ceará, né, em alguns atos. Da mesma forma, o Ceará pode através dos procuradores do Ceará, né, estar atuando em nome do Piauí. Então, esses ajustamentos de compromisso é possível dentro da representatividade. Você estudou comigo aqui que o município, que o estado, que o Distrito Federal são representados, no caso o estado e DF, pelos procuradores. Se for município, ou procurador, ou associação, ou prefeito, mas se for procurador, é possível que exista esse ajustamento de compromisso, no caso aqui dos estados, tá? Vamos lá. Por exemplo, o estado do Paraná e de São Paulo fixam convênio para os procuradores de São Paulo possam praticar atos processuais em nome do estado do Paraná nos órgãos do Poder Judiciário do estado de São Paulo. Procuradores do estado do Paraná possam praticar atos processuais em defesa dos interesses do estado de São Paulo em relação aos atos que envolvam o Poder Judiciário paranaense. Então, aqui é uma troca de atuações. É possível. Veja comigo a previsão no parágrafo 4º, tá, pessoal? Os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado entre as respectivas procuradorias. Então, tem que ter convênio. Vale observar que o convênio vai ser o quê? Vai ser o ato que vai, digamos que, formalizar esse acordo entre procuradorias para representatividade em atos processuais, tá? Então, tá aqui. Essa tabelinha é extremamente importante para a sua prova, tá? Quem representa a União Federal? A Advocacia Geral da União. Quem representa os estados e o DF? Os procuradores do estado. Quem representa judicial, né, ativo ou passivamente? O município, prefeito ou procuradores municipais. Lembrar também das associações. Autarquias e fundações, quem a prerrogativa de acordo com a lei específica. Se for massa falida, o administrador judicial. Herança jacente ou vacante, o curador, aquela herança que não tem ainda ali o dono, vai ser o curador. Se tratar de espólio, o inventariante. Pessoa jurídica, a quem o ato constitutivo da pessoa jurídica designar se não tiver os seus diretores. Sociedade e associação sem personalidade jurídica, pessoa responsável pela administração dos bens. Se for pessoa jurídica estrangeira, quem representa no Brasil? Gerente, representante administrador, filial no Brasil. E lembrando que são presumivelmente autorizados a receber citações de processo que figurarem como autor réu. E se tratar do condomínio, quem representa o condomínio, ou o administrador, ou então o síndico. Tá bom? Beleza? Vamos agora falar sobre a capacidade processual postulatória. Falamos da capacidade processual, né? Capacidade processual de estar em juízo, e agora vamos falar sobre a capacidade processual, capacidade postulatória. O que é isso? Postular nada mais é do que você pleitear em nome próprio o direito alheio. E postular em juízo, você defender em juízo o nome, né, os direitos e interesses de pessoas, tem que ser advogado, obviamente que habilitado perante os quadros da OAB. Então veja comigo, ó. Para praticar os atos no processo, existe capacidade postulatória, que é conferida em regra ao advogado habilitado perante a OAB. Fala-se em regra, pois pois temos situações nas quais a capacidade postulatória é conferida à parte diretamente, né? Como, por exemplo, em alguns processos que tramitam em juizados especiais, a depender do valor da causa, e também no habeas corpus, que não precisa de advogado. Então, em regra, são os advogados que vão pleitear em nome próprio direito alheio, realizando o que a gente chama de capacidade postulatória. Tá? Então, capacidade postulatória é exatamente isso. Agora, lembrem-se, a capacidade postulatória, existem situações que a lei autoriza você não precisar do advogado. Habeas corpus, algumas ações na Justiça do Trabalho, né, ali na reclamação trabalhista, nos juizados especiais em algumas causas. Então, veja que, em regra, você precisa estar ali representado por um advogado com capacidade postulatória. Tá certo? E, claro, algumas situações são exceção. Então, tá aí a capacidade postulatória. Bom, vale observar também outro tema muito recorrente nas provas aqui, ó. Quando a parte não possui capacidade postulatória, deverá entregar uma procuração a um advogado, que o representará em juízo. Se o magistrado verificar no curso do processo qualquer situação de incapacidade processual ou irregularidade na representação,
por falta de capacidade, deverá suspender o curso do processo e fixar um prazo para corrigir o vício. Vamos imaginar, por exemplo, que eu esteja lá, vamos imaginar que eu não seja inscrito nos quadros da OAB e eu protocolei uma petição inicial. Vamos imaginar, aqui, absurdamente esse exemplo aqui, mas vamos imaginar que eu protocolei uma petição inicial sem estar inscrito nos quadros da OAB. Sou bacharel em Direito, mas eu não estou inscrito nos quadros da OAB. O processo começou, mas na frente o juiz constatou essa irregularidade, ou seja, falta de capacidade postulatória. Embora nós tenhamos uma procuração, eu, bacharel em Direito, ainda não estou inscrito nos quadros da OAB. Não passei no exame de ordem, não consegui ainda, mas eu estou ali. Pode, pessoal? Não pode, pessoal. Não pode. O que o juiz vai fazer? Duas coisas. Ele vai primeiro suspender o curso do processo e segundo, vai fixar um prazo para que a parte que tem aquela capacidade postulatória irregular realize, né? Corrija aquele vício procedimental. Então vai dar ali 10 dias, 15 dias, a depender da necessidade, o juiz suspende o processo, fixa um prazo para que a parte possa corrigir, retirando, por exemplo, aquele pseudo-advogado e colocando o advogado realmente inscrito nos quadros da OAB. Beleza? Tranquilo? Então, também importante. Vamos ver a previsão legal? Previsão legal no artigo 76, que diz: verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo. A banca, na sua prova, vai dizer outra coisa, mas é suspensão do processo. E vai designar um prazo razoável, vai fixar um prazo razoável para que seja sanado o vício, tá bom? Beleza? Agora, ponto também relativo à questão do não descumprimento da decisão judicial. Regularizado o vício, né, ao correto exercício da capacidade postulatória, o processo seguirá seu rumo normal. Só que pode acontecer da parte não regularizar. Caso a parte descumpra determinação judicial, né, incidem as consequências previstas nos parágrafos do artigo 76. E é isso que nós vamos ver agora. Então, se a parte faz a correção ali, né, constituindo um advogado, agora sim, regularmente inscrito nos quadros da OAB, beleza, segue o barco, o processo vai seguir. Se a parte não cumprir isso, o que é que vai acontecer? Olha o que fala para a gente o parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja em instância originária. O que é instância originária, professor? Instância originária é onde o processo começou. Geralmente o processo começa nos juízos, né, do primeiro grau, nas varas ali, tá bom? Então geralmente é no juízo do primeiro grau, no juiz singular, ok? Então o que vai acontecer? Depende. Se o processo estiver no primeiro grau, nas instâncias originárias ali, não está em fase recursal, nós temos, primeira, o processo será extinto se a providência couber ao autor. Se o autor não corrigir, o processo vai ser o quê? Extinto. Se tratar o réu, né, o réu vai ser considerado revel se a providência couber ao réu. Se o réu, por exemplo, tem um prazo lá para fazer essa correção, não faz, ele vai ser considerado revel. E se tratar de terceiro, uma pessoa, né, uma pessoa alheio aos polos ativos e passivos da ação, o que é que vai acontecer? Será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Agora, se tratar aqui da fase recursal, ou seja, o processo está tramitando agora em um tribunal, né, um tribunal de justiça, ou então um tribunal federal, enfim, se estivermos na fase recursal e descumprida a determinação para que seja corrigido aquela irregularidade de capacidade postulatória, o que é que vai acontecer? Veja comigo aqui, ó. Se descumprida a determinação na fase recursal perante o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal Superior, o relator, vamos lá, não conhecerá o recurso se a providência couber ao recorrente. Então, se o recorrente não tiver com a capacidade postulatória ok, tá bom? O que é que vai acontecer? O recurso não vai ser conhecido. Agora, temos uma outra situação, ó. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Se se tratar do recorrido, será bloqueado, será retirada dos autos as contrarrazões daquele recurso. Então, aí nós temos os dois efeitos se tratar, tá bom, do parágrafo 2º de decisões de não cumprimento,
da correção da irregularidade da capacidade postulatória se tratar na fase recursal. Duas situações, previsão aqui no parágrafo 2º. Agora veja, a situação é semelhante na fase originária, caso seja identificada a incapacidade postulatória ou irregularidade na representação na fase postulatória, o recorrente, se ele não corrigir, o recurso não será conhecido. Agora, se o vício der causa ao recorrido, as contrarrazões eventualmente juntadas, que já foram colocadas no processo, serão bloqueadas, ou seja, desentranhadas dos autos. Então está aqui, resuminho para que você possa relembrar. Capacidade processual, no caso de incapacidade postulatória, né, ou irregular processual, o juiz suspende o processo e fixa prazo para regularizar. Decorrido sem providência, se o cara não fez a correção, se for na instância originária, o que é que vai acontecer? Se for o autor que tiver que corrigir o vício, o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito. Se for o réu, considerado revel. Se for terceiro, o terceiro vai ser excluído do processo, como amicus curiae, que é amigo da corte ou assistente, ele vai sair do processo, e se for ele réu, vai ser considerado revel, tá bom? Instância recursal, o recorrente não corrigir, o que é que vai acontecer? O recurso não será conhecido. Se for o recorrido, as contrarrazões serão retiradas dos autos do processo. Legal, pessoal? Então aqui nós temos o resuminho que vai trazer aí os efeitos quando não foi efetivamente realizado lá a problemática da correção da capacidade postulatória. Vamos lá a questão. A questão fala assim, acerca da capacidade postulatória e do litisconsórcio, julgue o item a seguir. A capacidade postulatória definida como autorização legal para atuar em juízo é prerrogativa do advogado público e privado, defensores públicos, por exemplo. Beleza. Quem é que tem capacidade postulatória? Os advogados públicos, também chamados de procuradores, tá? Do Estado, do município, o advogado-geral da União, o advogado privado no seu ministério privado, os defensores públicos também têm capacidade postulatória, está inscrito nos quadros da OAB. Ok, está corretíssimo aqui essa questão. Legitimação para agir. Outro ponto extremamente importante, tá? Aqui previstos no artigo 73 e 74 do Código de Processo Civil. O que significa isso? Legitimação para agir. Pessoal, em algumas situações é necessário que tenhamos duas ou mais pessoas atuando em conjunto no processo. Imagine aí que você seja casado, tá bom? E você queira vender o imóvel da família. Só consegue vender o imóvel da família, ou se tiver algum tipo de lide processual com relação ao imóvel da família, se você tiver a anuência do seu cônjuge ou companheiro. Com sorte, ele tem que se manifestar. Isso é o que chamamos de legitimação para agir, mas isso no âmbito processual. Se for simplesmente para compra e venda sem processo, nós temos o que chamamos de outorga uxória, tá? Então vamos lá, legitimação para agir. O que é isso? Quando é que isso vai ser utilizado? Veja comigo. São situações que, para além da capacidade, né, exigem duas ou mais pessoas que atuem junto no mesmo processo, ou pelo menos que ambas as partes com capacidade de ser parte, com capacidade de estar em juízo e postulatória sejam intimadas. Então são duas situações, ou ela tem que se manifestar no processo duas ou mais pessoas, ou então elas precisam ser intimadas. Nós temos o que chamamos de legitimação para agir. Essas situações, pessoal, elas envolvem aqui a denominada legitimação para agir, está disciplinada em dois artigos, o artigo 73 e 74 do Código de Processo Civil. O 73 fala dos cônjuges, tá? Conforme o artigo 73, somente poderão propor ações que envolvam os bens do casal conjuntamente. Então, se você é casado, uma ação judicial que envolva bens ali do casal só pode ser proposta se for em conjunto. Aí eu tenho uma ressalva? Tenho, salvo se o regime de casamento for separação. Lembrando que isso também se estende para os companheiros, que constituem ali união estável. Tem também a proteção do Estado, tá? Veja comigo aqui, ó. Do mesmo modo, quando demandados em lide que envolva bens do casal, ambos devem ser citados. Processar, tem que processar juntos. Se for processados, devem ser citados em conjunto. Então, isso é o que chamamos aqui de legitimação para agir. Bom, essas regras também valem, como eu acabei de falar para vocês, para os companheiros que convivem em união estável. A previsão é no parágrafo 3º do artigo.
Aplica o disposto neste artigo a união estável comprovada nos autos, tá? Ainda falando no artigo 73, o caput ele estabelece para a gente que os cônjuges terão legitimidade para agir se estiverem juntos nas ações, tá? Então, tem que estar junto nas ações. Agora, veja, que envolvam direito real imobiliário, direito real sobre bens imóveis do casal. Agora, a não ser que o casamento de bens seja em regime de bem de separação absoluta. Se o casamento for em regime de separação absoluta, não precisa ali dessa atuação conjunta, não precisa da citação conjunta dos companheiros ou cônjuges, não há necessidade, tá bom? Se tiver ali a questão da separação de bens, se o regime de bens for esse. Olha a previsão aqui no artigo 73, fala assim, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Beleza, pessoal? Então, é a ressalvazinha que muitas vezes vem na prova. O que a doutrina fala para a gente? Cuidado, o professor aqui, Fred Didier Júnior, ele vai dizer para a gente o seguinte, não é caso de litisconsórcio necessário. Professor, o que é litisconsórcio? É pluralidade de partes no polo da ação. Litisconsórcio é quando eu tenho obrigatoriamente, tá? 2 ou mais pessoas no polo da ação. Não é o caso. O professor Fred Didier sustenta que não é o caso. Se a tua questão estiver dizendo que a questão da legitimação para agir é caso de litisconsórcio necessário, não é caso, porque basta que tenha a autorização, né? Basta o consentimento inequívoco para que possa ali a parte atuar no processo. Quando falamos em litisconsórcio, as partes devem estar juntas no processo, o que não acontece. Não é os dois processar, mas basta que seja ali, né, o consentimento inequívoco da outra parte. Por exemplo, o marido está processando, ele somente a esposa basta dizer, olha, eu estou sabendo, estou ciente, pode continuar o processo. O processo vai continuar com a titularidade somente do marido. Diferentemente do litisconsórcio. Eu tenho litisconsórcio quando obrigatoriamente as duas partes devem ser parte do processo, como não acontece aqui na legitimação para agir, tá? Olha o que fala o professor Fred Didier. Ele fala assim para a gente, ó, não é caso de litisconsórcio necessário. Trata-se de norma que tem o objetivo de integrar a capacidade processual ativa do cônjuge demandante, dado o consentimento inequívoco. Somente o cônjuge que ingressa com a ação é parte ativa. O que outorgou o consentimento não é parte na causa. Somente o marido é parte, a esposa não é, ou vice-versa, tá? Nada impede, porém, a formação do litisconsórcio ativo, que é facultativo, tá? Então, basta a esposa dizer, não, tudo bem, eu estou ciente. Ou então, se ela quiser, ela pode firmar ali o litisconsórcio passivo ou ativo. É facultativo, pode ser que ela figure como parte ou não, tá bom? Por isso, eu preciso que você anote aí no seu caderno, nesse momento, que a legitimação para agir não se confunde com litisconsórcio necessário. Não é caso de litisconsórcio necessário. Beleza. Quando estiverem no polo passivo da ação, ambos devem ser citados. As ações que envolvam as hipóteses citadas nos incisos do parágrafo 1º do artigo 73 são: ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação 1. Que versem sobre direito real e imobiliário, salvo quando o regime for de separação absoluta de bens. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges e de ato praticado por eles em conjunto. Então, se um for citado, o outro também deve ser. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Então, um dos cônjuges, ou o marido, ou a esposa, comprou um bem que é da família. Então, nesse caso, ambos devem ser citados, tá bom? Ambos, é o que chamamos de legitimação para agir. Ou então, nas ações que tenham por objeto reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges, tá bom? No que diz respeito às ações possessórias, prevê o parágrafo 2º abaixo citado que a participação do cônjuge somente será necessária se tratar de composse ou de ato que seja praticado por ambos os cônjuges. Olha o que aqui fala assim, ó. Nas ações possessórias,
Professor, que ações possessórias são essas? São aquelas ações em que se discute a posse de qualquer tipo de bem imóvel, tá bom? Então veja que nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse, ou por ato praticado por ambos, ou por ato por ambos praticado. Aqui é a previsão no artigo, no parágrafo 2º. Então, para que nós possamos entender a legitimação para agir, cônjuge e companheiro devem atuar sempre em conjunto, salvo as situações que nós estamos trabalhando aqui. Tá bom? No próximo bloco nós vamos dar continuidade, tá? E aí eu me despeço por aqui, encontro você. Forte abraço, volto já. Valeu, pessoal.